Eu acredito que depende de pais, né? Os pais dão muita liberdade para os filhos. Já com os meus pais a gente não teve tanta liberdade assim não. Mais que a gente morou aqui na cidade, nós tínhamos horários para acordar, nós tínhamos horário para ir para a escola, tinha que estar no horário quando chegava da escola. Se não chegava no horário, meu pai ou minha mãe ia atrás. Tinha um horário para o almoço certinho, meio-dia tinha que estar com o almoço tudo ali, todo mundo sentado na mesa comendo. Tinha hora para estudar. Meu pai, como eu falei, meu pai sempre cobrou muito isso da gente, de estudar, de buscar conhecimento. E quando a gente ficou mais na questão da adolescência e tudo mais, aí que nós tínhamos horários para tudo mesmo, né? Meu pai mesmo falava assim, olha, a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu queria ir para uma igreja, meu pai deixou eu ir só para uma igreja, que foi a católica. Ele falou, você vai, mas você vai e você vai ter horário para voltar, né? E então meu pai sempre colocou muitas regras em várias situações. Meu pai nunca deixou, nunca falou assim, pode isso, pode aquilo, não. Meu pai era um homem muito rígido em questão de horários, né? Ele, olha, então eu comecei a frequentar a igreja católica, eu tinha horário para voltar. E aí, com a primeira vez que eu pedi para eu ir lá na beira do rio com as minhas colegas, né? Ele falou, você vai, mas eu quero você 10 horas da noite aqui na minha casa. Não, não é 10 e 1, não é 10 e 2, não é 10 e 10, é 10 horas. Então, às vezes a gente saía lá da beira do rio uns 10 minutos, faltando para as 10. Então a gente chegava aqui no horário. Então, questão E isso foi bom para mim? Foi, porque eu vi que meu pai tinha esse cuidado todo com a gente, né? Que para ele tinha que ser daquele jeito, porque toda casa tem as suas regras, né? Hoje em dia eu falo isso pro meu filho, olha, você vai, mas você tem hora para voltar, né? Você não vai ficar andando lá, sair do lugar e ficar andando. Meu filho faz aulas de violão, ele vai 9 horas, volta 10 horas, né? Então eu falo para ele, 10 horas em casa, não quero ver você na casa dos outros, né? Então, é questão de horário, questão de obedecer às regras, né? Então eu acho mais questão de pais controlar o seu filho, né? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor no futuro, né? Eu vejo mais isso, né? Questão do meu pai sempre estar ali me cobrando em várias situações, fez com que eu não casasse mais cedo, né? Porque lá na aldeia é normal casar mais cedo. Fez com que meu pai fez eu trabalhar, né, mais cedo, mais jovem, né? E ele falava assim, você vai trabalhar, mas é como voluntária, né? Não vai pensar que você vai ganhar dinheiro, que não é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando você para você aprender, né? Então eu comecei a trabalhar, tinha uns 15 anos, né, de idade, eu comecei a trabalhar mais na questão voluntária. E então eu aprendi muita coisa com tudo isso, né? Adquiri muito conhecimento com tudo isso. Então, essa questão dos pais, de como tá lá dentro da aldeia, aí já eu acredito que é mais questão dos pais de como controlar seus filhos, né? Porque meu pai falava assim, toda criança tem que ter um limite, né?
toda criança, independente do que ele seja. Aí ele falava assim, quando vocês eram mais novos, eu só fechava minha cara para vocês. Eu não precisava bater, não precisava chamar atenção, não precisava puxar a orelha, né? Eu só fazia, ó, não pode. E aí a gente ficava quieto, né? Então, meu pai falava, se comporta na casa das outras pessoas, não pode mexer nisso, não pode isso, não pode aquilo. Se você quer alguma coisa, você sempre pergunta, né? Então, foi essa educação que eu recebi, né? Eu falo que foi bom para mim, porque hoje em dia eu tiro isso para poder educar os meus filhos, né? Falo, olha, é assim. E aí eu falo até para meus filhos, olha, antigamente nem português eu não falava, né? Eu vim para cidade, eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia falar o português direito, minha mãe mandava eu buscar os trem no mercado, eu não sabia o que era. Então foi uma dificuldade muito grande quando eu mudei para cá. E uma questão muito engraçada que eu sempre conto, né? É que assim, meu pai falava assim, aprende o português, minha filha, aprende. Sabe por quê? Porque uma vez a minha tia, essa é a história do meu pai. Uma vez a minha tia e meu tio, eles foram, quando começaram os tori morar dentro da área, e aí eles faziam banhas, né, de tartaruga não, desculpa, de porco. E aí eles faziam para vender também, né? E aí o pessoal lá não sabia o nome, né? Aí o pessoal chegou lá, os tios do meu pai chegou lá e falou, né? Olha, nós queremos panela de, né? Aí diz que o tori ficou, né? O que é panela de? Aí ele, nós queremos panela de, porque quando a banha cai na panela faz tch, né? É por isso que a referência que ele tinha era isso, de panela de, né? Aí o tori falou, olha, você quer banha? Aí ele olhou para a mulher dele e disse, ixi, o tori falou pra gente banhar, isso na língua, né? Pra gente banhar. Então vamos banhar. Aí eles desceram lá e diz que ficaram tomando banho. Aí o tori, sem entender, né, ficou, mas por que eu falei banho? Eles foram lá tomar banho, por que eles estão tomando banho, né? Aí diz que eles vieram e pediram de novo, né? Ele, não, agora nós queremos panela de. Aí diz que o tori, eu acho que eu já entendi o que você quer e entregou, né? Aí ele disse que olhou para a cara do outro e falou, ele queria que a gente banhasse mesmo, né? Então foi nessa questão, meu pai falava, então para isso, minha filha, você aprende o português. Aprende porque por conta dos meus tios que erraram lá, coitado, você vai aprender para poder, de uma certa forma, ajudar a nossa comunidade, o nosso povo. Ai, desculpa, eu... Então ele falava assim, né? Ele falava, então aprende, minha filha. Aprende porque lá no passado os meus tios erraram, né? Aprende porque você adquirindo conhecimento do tori, você vai aprender a falar torirubé e vai aprender a usar a arma deles mesmos contra eles mesmos, quando eles querem fazer algo que possa prejudicar o nosso povo. Então, foi isso que eu aprendi ao longo da vida. E eu fui aceita pela mãe dele, né? Que Thiago só tem a mãe dele, as irmãs e os irmãos. Então, fui bem recebida por eles, né? Eles prepararam toda
um jantar para mim, bem. Eles são bem questão de querer estar ali, né? A minha sogra, ela é uma mulher muito guerreira, né? As histórias que ela conta. É, toda questão que eles vieram de Goiânia, né? Então, eles vieram de uma cidade muito maior e vieram morar no interior do Mato Grosso, né? Então, eles viram com Confresa nascer praticamente, né? Crescer. E a minha sogra, ela contava assim que ela, quando ela morava lá em Goiânia, ela tinha que trabalhar muito, né? Trabalhando muito, com questões de fazer salgados e entregas. Ela e o esposo dela, ela é viúva atualmente. E foi muito difícil para ela quando o marido dela faleceu, né? E até hoje ela é muito, sim, me recebe bem as crianças. Ela é um amor, assim, com os meninos, né? Então, não tenho nada que falar dela, assim, não. E teve até uma época que a gente achou que ela era indígena, né, e tudo mais, que ela tem os traços indígenas bem fortes, né? Se olhasse minha sogra, falar, ela é indígena, veio de alguma aldeia. Até brinco com ela, e tia, eu vou levar a senhora lá pra aldeia. A senhora é indígena, né? Então, eu vou levar a senhora para lá. Então ela é bem os traços. E assim, meu marido também tem uns traços bem indígenas, né? Mas eu fui bem aceita por eles. O Thiago, ele foi aceito pela minha família, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, família da minha mãe, e até a família do meu pai, que são mais reservados. Ele foi bem aceito lá, né? Tem até uma tia minha que morre de medo de falar com o não indígena, né? E ela, quando viu ele, ela abraçava e falava, seja bem-vindo à nossa família, você é muito bem-vindo. Então, ele foi bem aceito pela minha família.